Irmão e irmã, o apóstolo Paulo, alguém que sentiu na sua própria carne a experiência de que não é fácil mudar, de que em sua vida também errou muito no seu zelo fiel à lei e não ao amor. São Paulo nos diz isso na sua carta aos Coríntios. Trago este tesouro como que em vaso de barro, para que eu descubra de que o poder que eu possuo não é meu, mas vem de Deus. Nunca o ser humano chega a uma maturidade maior de vida. Nunca o ser humano está em clima maior de poder se relacionar com Deus quando ele toma consciência dos seus próprios limites. A humildade, ela é a maior maturidade interna do coração humano. A autossuficiência, a soberba, a arrogância foi o início da morte da felicidade no paraíso, onde Deus criou Adão e Eva para a intimidade e para a felicidade. No momento que Adão e Eva chegaram à arrogância de dizer: eu me basto, eu não preciso mais de Deus, eu mesmo posso ser feliz. Foi nesse momento que começou a ruína do casamento, da relação Adão e Eva, e do desencontro terrível entre pais e filho, Caim e Abel, uma expressão da realidade do meu coração, de nossas famílias, da humanidade. O mundo de hoje acentua profundamente o eu, profundamente o interesse pessoal. A autossuficiência foi a causa que fez com que os fariseus não pudessem acolher o próprio Jesus. Eles eram dono da Bíblia. Eles sabiam de cor a Bíblia. Eles se colocaram em estado superior a todo o povo de Deus. E por isso, quando veio Jesus, não conseguiram acolher Jesus. O apóstolo Paulo, nessa expressão belíssima e nessa consciência do seu ensinamento, eu trago este tesouro, isto é, a vida íntima de Deus, a graça de Deus, a convivência minha íntima com o amor de Jesus, o meu seguimento de Jesus, a graça do meu batismo, porque eu levo esse tesouro que é a graça de Deus em meu coração, a vida, a efusão do Espírito em vaso de barro. Eu sei que eu sou fraco, para que eu reconheça sempre que sem Deus eu não chegarei a nada. A exclusão de Deus é pôr-se no lugar de Deus. Nos leva à autossuficiência, nos leva à arrogância, nos mata o poder grandioso da humildade. Somente quem é profundamente equilibrado, amadurecido, ele é uma pessoa humilde. Ele sabe que aquilo que ele recebeu, recebeu dos outros, recebeu de Deus. Uma pessoa humilde não é aquela que nega suas qualidades, nem seus talentos, nem seu conhecimento. Não, não. Uma pessoa humilde não é aquela que se diminui. Uma pessoa humilde é aquela que tem dentro de si o espírito da abertura, o espírito de não se bastar, o espírito de se renovar, o espírito de aceitar ajuda, o espírito de pedir ajuda de Deus e das pessoas que cercam.
Uma pessoa humilde sabe que não é dona da verdade. Uma pessoa humilde vai na direção do outro, respeita o outro, acolhe o outro, seja qual for ele, não importa a sua posição social. Uma pessoa humilde é sempre uma pessoa respeitosa do outro, do mistério do outro, da vida do outro. Trago este tesouro da graça de Deus, acima de tudo, da vida de Deus, da vida da Trindade, sabendo que se eu me afastar de Deus, eu volto a ser um pecador, eu volto a cometer as injustiças, eu volto a não saber acolher o outro. Então, a graça da humildade, o reconhecimento que somos órfãos, que precisamos da ajuda de Deus, que precisamos da graça de Deus, que sem Deus não chegamos a nada, não conseguimos nada. Não é eu não me diminuir. O ser humano, sempre que nega a Deus, se destrói a si mesmo, gera ruína. Isso é uma experiência até de um dado histórico da antropologia. Portanto, querido irmão, querida irmã, trago esse tesouro. Trazemos o tesouro do nosso amor em vasos de barro. O amor profundo, a relação profunda, a fidelidade íntima, se não estiver alicerçada na humildade, na verdade, na coragem da transparência, se não tivermos essa luz e essa graça de Deus, acabamos nos julgando, nos quebrando, ruindo, nos tornando mentirosos. A verdadeira humildade me leva a eu perguntar do outro, como é que você me vê? Como é que você gostaria que eu fosse? Que tipo de pai você gostaria que eu fosse, meu filho? Que tipo de padre gostaria que fosse? O Papa Francisco, agora, ao escolher recentemente os novos cardeais, ele disse, tirem do seu coração a possível tentação de que esse título que vocês recebem semana passada é um título para vocês se porem no pedestal. Pelo contrário, é um título para vocês se porem a serviço do ser humano, dos mais necessitados, dos mais empobrecidos, de vocês se identificarem um pouco mais com Jesus, que sendo Filho de Deus, se tornou homem, uma vez homem, o mais pobre dos homens, o último dos homens. Humildade, sim, é Jesus que teve. Que sendo Filho de Deus, o perfeito, a perfeição absoluta, o que tudo sabia, o que tudo podia, o que tudo criou, se aceitou ser humano. E uma vez humano, o mais pobre do mundo, se conversava com o Pai todas as noites, pedia a ajuda dos seus discípulos. Nas horas difíceis, o Filho de Deus, que conversava com o Pai todos os momentos e horas, buscou amigos para pedir, me ajude, me dê a mão, eu preciso. Portanto, quem sabe na minha vida e na sua vida, está faltando a graça da humildade, para que o tesouro do nosso amor, o tesouro de uma família, o tesouro da minha felicidade, não se quebre, porque eu neguei o que de maior Deus me pediu, a graça de que sem o outro e sem Deus eu não me explico. Ó bom Deus e Pai, através da pessoa de Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, pela mediação dos anjos e santos e do apoio de Maria que nos acompanha, me dê a graça profunda de eu saber que sozinho, sem a graça e sem a ajuda de todos, eu mesmo me arruinarei. Me dê esta graça e me dê a bênção de, na humildade, eu pedir ajuda de todos e, acima de tudo, ó bom Deus. E abençoe no Teu nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.